Bala. E é isso aí, Will. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio especial É de isso fim aí, todo de mundo. ano. Até as palmas, né? É isso aí. Então, vamos dar aquele recadinho que todo mundo já cansou de ouvir, mas às vezes não faz o que a gente pede, que é deixar o like e se inscrever aqui no canal. A gente já está chegando aqui no fim de ano, quase batendo os 300 episódios no total. Então é muita coisa, a playlist muito grande. Então vai lá no Spotify, segue a gente lá também, dá boas avaliações. Tudo está crescendo, está bem interessante. Will, seu áudio tá dando uma sumida, meu amigo. Para você também, Ale? Agora voltou Sim, ao agora normal. voltou. Agora É, voltou. Agora eu foi. acho que é o comecinho que ele dá uma cortada. Mas vocês ouviram o que eu falei? Ouvimos. Alemar? Sim. Continue. Então, eu repito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Depois que tiver aqui passado a gravação, vai, deixa um comentário também, porque isso ajuda aqui o conteúdo a ser engajado e mostrado para mais pessoas. Lá no nosso site, o podletras.com.br, tem também a playlist atualizada, tem a bio de cada um de nós, segue a gente nas redes sociais, Pod Letras em todas elas, tem um Pix aí se você quiser fazer, o QR Code. Se você está apenas ouvindo, pode fazer pelo e-mail que eu apoio, podletras@gmail.com, César Costa. É isso aí. Eu acho que se você começa a falar muito em cima do momento em que as palmas terminam, Will Santos, eu acho que dá uma zoada no seu microfone. Mas É é que isso aí. eu quero as palmas para mim também. É, Aproveito. você é um. Você suga, né, a energia das palmas. Mas tudo bem. Vamos lembrar para vocês rapidinho que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é a de 2024. Temos lá também ainda a de 2023. Então, se você está assistindo no YouTube, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, que você vai direto para nossa lojinha. Se você está numa plataforma de áudio, já sabe, digita mercadolivre.com.br, vai lá no campo de busca Pod Letras e você vai encontrar bem facilmente. E a essa altura do campeonato já terá sido lançado também o livro da Amélia Greer, vencedora do concurso do Pod Letra desse ano. Então, a menos que tenha esgotado tudo no lançamento, né, Will? Estará à venda também lá no site do Pod Letras. É Afasta um isso aí. pouquinho da câmera, Will, porque tá muito em cima. Aqui, ó. Aê! Maravilha. O peso da resistência de Amélia Greer tá excelente. Não é porque foi a gente que editou e publicou, mas é porque tá muito bem escrito por ela mesmo. Então, vá lá no Mercado Livre e garanta o seu. E agora sim, Will Santos, aquele chá de cadeira gostoso já foi dado na nossa convidada. Então, dê as boas-vindas à Alemota. É isso aí. Você já falou. Ale Mota, nossa convidada de hoje. Tudo bem com você, Ale? Tudo bom, meninos? E obrigada, Will, obrigada, César, pelo convite, por estar aqui com vocês. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem. A gente precisa, né, espalhar a literatura e é muito bacana a gente ver esse empenho de vocês aí. Palmas para vocês, ó. Tá? E vai ser bacana a gente bater um papo aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Você quer fazer a primeira ou quer que eu faça? Não, eu quero fazer a primeira porque eu já quero Pô. tirar limpo aqui um crime que não tem, assim, não prescreve. Então já vamos tratar a respeito desse crime aqui, que infelizmente eu já fui culpado desse crime também. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Ale, quando você era criança, você já desenvolveu muito gosto pela leitura e tudo. E diante disso, seu pai te deu um carimbinho que você metia o carimbo com o seu nome nos livros. Eu já fiz a mesma coisa. Só que hoje eu acho um absurdo fazer isso com um livro. Eu queria saber se de lá pra cá você continua metendo o carimbinho no seu livro. Eu ainda tenho meu carimbinho guardado, eu apenas não o uso. Eu carimbava livro, carimbava meu CD se eu comprava, caixinha de DVD. Hoje eu me arrependo muito. Mas fale um pouco, você continua ainda com esse mau hábito? Olha, eu acho que piorou. Primeiro, eu quero dizer que eu estou impressionada que vocês cavam fundo, né? Como é que você descobriu isso? Estou aqui pensando onde eu falei do Ah, a carimbinho. gente É contrata uns impressionante. investigadores Tô achando que tem toda uma particulares. Sim, estratégia, lógico, claro. né? Pois é, papai fez um carimbinho para mim. Eu não tenho esse carimbinho mais. Mas eu colocava assim sabe, aquilo me dava uma animação, sei lá, uma importância, né? Era meu, né? Mas eu não tenho carimbinho no momento. Mas sabe que há pouco tempo eu falei sobre fazer um carimbinho? Deve ser a coisa lá da infância, né? Mas eu Você já não se piorei. arrepende do crime, Will. Não, eu piorei. Eu vou te falar por quê.
Eu não vejo problema nenhum em riscar livro, anotar em livro e ter carimbo no livro. Eu acho que o livro ele é para ser usado. Então eu dobro se ficar melhor para ler. O livro chegou na minha mão, ele não vai... Tchau, eu vou sair dessa live. Tchau. Ele é apavorado, Will, tá vendo? Não, Deixei ele apavorado. mas quando eu vejo alguém usando a orelha como marcador de página, rapaz, dá uma vontade de... Eu tô completamente sem moral com vocês, porque eu faço tudo isso. Tudo isso e mais um pouco. Tudo isso e mais um pouco. Eu pego o livro, eu uso o livro mesmo, Não, sabe? tem gente que marca, que escreve, que tudo bem, né? Legal, mas eu não gosto. Mas eu continuo fazendo essa bagunça. Tanto que eu impresso muito meus livros, perco os livros, né? E eu já peço desculpas. Ó, tá marcado, tá escrito. Eu só não vou fazer isso se eu não tiver uma caneta à mão. Se eu tiver um perigo, alguma coisa eu vou escrever, alguma coisa eu vou riscar. Eu dobro página de livro. Meu Deus. Entendeu? Eu sei. Para muita gente é um sacrilégio. Mas eu faço isso muito feliz, sabe? Eu tô ali, eu tô usando o livro. O objeto livro, para mim, é muito importante. Eu gosto muito do livro bonito, a capa bonita, convidativa. É ruim também o livro mal feito, né? Que você abre, já horrível. Desfaz na mão, dá uma tristeza aquilo, né? Mas, assim, mesmo com tudo isso, eu não tenho aquela coisa de, fique aqui, eu não mexo. Eu realmente mexo no livro, rabisco, lápis, caneta. Eu tenho um amigo que fala, usa pelo menos só o lápis. Eu não vou apagar, deixa, é caneta mesmo. Então, eu sinto te decepcionar, César, mas do carimbinho do papai piorou, entendeu? Minha nossa. Não, assim, eu falo brincando. É claro que o livro, uma vez que a pessoa o adquire, faz o que bem entender, né? E assim, eu não vou te dizer que eu nunca escrevi em livro, já escrevi, mas era livro Já assim estamos que... descobrindo os pecados dele. Pois é. Mas era livro assim que eu também não tinha assim, um apego tão grande, tinha um porquê de eu estar escrevendo lá, mas assim, é importante que a pessoa leia, né? Eu acho que se ela puder ler e fazer essa análise profunda, então bacana também. Eu assim, falando sério, eu particularmente não gosto de escrever no livro, de botar nome, eu gosto que você estrague meu livro com o seu autógrafo, né? Eu sempre brinco com a pessoa quando eu vendo o livro, você quer que eu estrague ele para você? Estragar com o autógrafo, dedicatória do autor, isso aí faço questão. Mas fora isso, eu prefiro não depredar a obra, eu prefiro deixar ali. Mas eu entendo, foi só para provocar mesmo, pra gente começar o papo brincando sobre isso. Adorei, até porque você me fez lembrar o carimbinho do papai. E será que esse carimbinho ainda existe? Olha aí, procura. Posso dar uma procurada nisso, perguntar a ele, né, se teria como. Acho difícil, porque na cidade que eu nasci, na casa que eu morei, nós perdemos muitas coisas. Nós não moramos mais lá, né, há muito tempo, eu desde os 14. Mas houve uma enchente, houveram algumas enchentes na cidade. E como a casa foi alugada, depois que a minha mãe morreu, tudo foi para uma casa embaixo, era um sobrado, né? E algumas coisas se perderam nessa chuva. Inclusive, muitos livrinhos meus de quando eu era criança. Então, talvez o carimbo tenha ido também, mas não custa. Agora você me motivou a descobrir. Vou dar uma pesquisada nisso. Depois, se você achar, você tira uma foto. E manda. Posta no Instagram e não fala nada. Aí você vai descobrir quem que assistiu. Porque tá logo no começo aqui do episódio. Tá uma provocação. Tá logo no começo. Não tem como a pessoa dizer, não, mas tava lá no minuto 63, eu não cheguei até... Não, foi logo a primeira, logo de cara. Então, começou com carimbinho. Você posta ele lá e não fala nada. Vamos ver o que as pessoas vão comentar. Agora, Ale, você já falou que você sempre... leu bastante, queria ser escritora, mas sei lá, achava que não era para você e tal. Você até usou uma lógica interessante para escolher ser arquiteta. Você viu um profissional trabalhando numa reforma, assim, acho que isso aí eu consigo fazer. E eu acho que não só eu e o César, a gente, sei lá, 20, 30 anos atrás, não tinha essa coisa de, sei lá, essa preocupação de se questionar muito. A gente queria ser escritor, começou a escrever e publicar. O que você tinha de trava de, bom, se eu quero ser escritor, eu vou lá e escrevo. Por que você teve essa coisa de, isso não é para mim? Acho que porque eu não conhecia nenhum escritor, nenhum. Eu morava numa cidade muito pequena, saí na época do ensino médio para fazer um ensino médio assim mais forte, né? Não tinha muita opção de ensino médio. E aí eu fui fazer numa escola técnica, né? Fiz uma prova, passei, foi um trato com a minha mãe e com meu pai. Se eu passasse na prova, eu iria para essa outra cidade. Fiquei morando na casa de uma tia, eu não via meus pais durante a semana, era uma outra realidade, né? Hoje em dia,
Você tem uma chamada de vídeo, você vê todo mundo, fala com todo mundo. Sim. Há pouco tempo falei com uma prima em Portugal, a gente se fala tanto que a gente até tá com saudade uma da outra, mas nem tanto, porque toda hora você se vê, você sabe o que Perde a tá noção acontecendo. que a pessoa tá longe, né? Você não tem mais aquela sensação de que, nossa, a pessoa não tá perto. Você sente perto e... Sim, isso é muito louco, César, porque assim, por exemplo, agora eu estava na Flip, e na Flip a gente sempre acaba revendo as pessoas que a gente já conhece e conhecendo novas pessoas. Mas você conhece a nova pessoa já com um nível de intimidade Sim. tão grande que é muito louco. Você já vira e já fala o nome, já dá abraço, porque você já viu tanta imagem daquela pessoa, se você a segue, se ela te segue, cria uma intimidade assim muito grande, né? Mas era uma outra época, não tinha isso. Você não tinha o WhatsApp, não tinha essa possibilidade que a gente está tendo aqui agora de bater um papo assim. Não tinha isso. E aí você criava, era um distanciamento maior de tudo. Se você não conseguisse encontros presenciais, você não tinha os encontros, né? Sim. Fora uma televisão que você via ali à distância alguém, e era aquele astro, né? Aquela coisa muito inalcançável, ainda mais para mim que morava numa cidade pequena. Quem eram os autores dos livros que eu lia, né? Do Para Gostar de Ler, né? Quem eram aqueles autores? Eu não sabia. E eu fazia perguntas às pessoas, e acho que por ser uma cidade pequena, uma cidade que nem livraria tinha, as pessoas, o que elas passavam para mim era: que bacana, você realmente gosta muito de ler, que legal, seja uma escritora. Mas ninguém dizia, faça isso, faça aquilo. Ninguém deu nenhuma... É porque não deviam saber também, né, Ale? Não sabiam. Estavam sendo educados, adultos educados, achando aquela criança que queria ser escritora uma coisa bacana, mas ninguém dava ali o caminho, o que fazer, né? E eu sou uma pessoa muito prática, desde criança. Não sou muito da teoria, eu sou muito da prática, é fazer a coisa. Então, eu fui buscando esses caminhos, até porque eu era muito estudiosa, aquela coisa assim no colégio. Então, eu estudava em escola pública, na verdade, nunca paguei colégio, eu estudei primeiro numa escola estadual, depois numa escola federal, no ensino médio, e depois na UFRJ, que também é federal. Então, assim, eu não tinha essa coisa de... como é que vai ser? Eu não ficava esperando, eu sabia que para eu continuar num estudo bacana, eu teria que fazer prova, eu teria que de alguma maneira entrar em algum curso. Sim. Então eu fui buscando alternativas. E foi isso que o Will falou. Quando eu vi obra, eu falei, isso é legal, a coisa acontecendo, crescendo. Eu lembro que eu vi um projeto pela primeira vez, uma coisa simples, né? Cidade pequena, não tinha nem a ver com a minha família especificamente, mas aquilo me deu um estalo. E eu ainda pensei, engenharia não, arquitetura, porque é legal planejar, projetar, isso é bacana. E aí eu fui fazer o curso de edificações por causa disso, que eu queria continuar os estudos, tinha uma resistência a fazer formação de professores, né, que era o que tinha na minha cidade. Eu queria fazer algo que pudesse me levar para uma faculdade e tal. E daí foi todo esse encaminhamento. Eu também gosto muito de obra. A literatura está no primeiro, assim, né, no coração. Mas eu gosto muito de execução de obras, não é nem de arquitetura no sentido do projeto, mas é no sentido de fazer nascer, acontecer, né, onde surgem os problemas, né, que é no canteiro de obras. Eu gosto muito disso, né? É impossível para mim chegar num lugar e não ver o rejunte do piso, não ver o acabamento. Eu não vou falar nada, mas eu estou ali de olho em tudo, sabe? Ah, aquilo ali está torto, aquilo ali foi mal feito. Mas você não fala? Você vê que está torto? Não, eu acho que a gente tem que ser... Eu gosto de falar coisas positivas. Coisas negativas já sou... Não, mas no seu trabalho você fala, né? No meu trabalho isso é terrível, né? Claro que eu falo. Eu sou terrível. Não falo. Aí eu esbravejo. Ela não fala, ela esculacha. O pessoal brinca que é o dia que eu tô calma, eu tô no 110, mais ou menos no 220, mas quando o negócio tá pegando mesmo, eu tô no 380. Tá no curto. Agora, eu digo assim, entrar num lugar qualquer lugar, qualquer lugar, a gente que tem esse olhar assim de execução de obras, a gente vai ver como foi feito isso, como foi feito aquilo. Eu não vou sair falando, mas faz parte de mim, né? Não tem como escapar. Então, não acho também que foi ruim eu ter seguido por esse lado. Era o que tinha que acontecer. Eu acho que Deus vai fazendo as coisas, até em preparação pra gente. Tem a hora certa de cada coisa, né? É o que eu acho. Você até escreveu um livro sobre arquitetura, não foi? Esquece isso. O diário de obra? Não, continua. Vai para outra parte. Esse é daqueles que faz parte do passado livros, negro? Livros que eu gostaria de
vamos continuar, né, a entrevista. Não, foi uma coisinha ali, era um e-book só, não... Mas hoje se fosse fazer, eu refaria ele todo, né? Mas nem farei. Mas era um pouco desse desejo já da escrita, que nunca saiu do meu coração. Mas aí, às vezes, a gente não sabe bem como fazer, né? Até a gente encontrar um caminho, a gente vai fazendo umas coisinhas, né? Ô Will, é aquele negócio. A pessoa quer recriminar o passado, mas tirar da Amazon também não tira, né? Tá lá. Então, assim. Olha Então, só, assim, eu até tentei. ela quer que esteja lá, Will. Ela quer que esteja lá. Não quero. Já tentei tirar, mas não consegui, então deixa pra lá, né? Tá bom, tá ótimo. É muito bom. Ô, Ale, Vocês olham tudo, hein? Vocês são danados, vocês dois, hein? eu quero fazer uma provocação. Quero saber. Bom, uma coisa que você sempre diz é que você gosta de fazer relatos sobre a vida, né? Observar as coisas. Você vai para um café, senta e vê a galera e tal, e observa tudo. E eu acho que a maior parte dos autores, em alguma medida, faz isso. Alguns vão para o café olhar, outros ficam na internet assistindo coisas, né? Alguns ficam mais em casa, vamos colocar assim. Mas eu quero saber da sua relação com varandas. E se você alguma vez já pensou em fazer um livro que tivesse algum tema voltado para uma varanda. Agora o seu som deu uma Agora o sumida. seu microfone abafou. E agora? Agora voltou, pode Voltou? falar. Tá. Então, da sua relação com varandas, se você pretende fazer algo, porque ela tá olhando assim, o que tem a ver varandas? Porque você passou a pandemia acompanhando a evolução da varanda dos seus vizinhos. E aí eu quero fazer, eu já fico uma pergunta que é uma curiosidade, como está essa varanda hoje, se está bacana ou não. Mas o seu lugar favorito na infância para ler também era na janela virada para a varanda, vendo o movimento da rua, né? Você acha que varanda é um lugar bacana para se inspirar de alguma forma, seja para ler, para escrever ou até mesmo só para deixar as ideias Eu crescerem? funciono muito com desafios. Eu adorei isso que você falou, sabia? Porque eu não tinha parado para pensar nisso. Você vê que o meu Velhos, ele nasceu de uma provocação do Marcelino Freire, né? Uhum. E essa questão da varanda, eu acho muito interessante, mas eu não sei se eu já escrevi sobre isso. Quem sabe, né? Assim, de uma maneira mais efetiva e mais... Na minha infância, eu morava num sobrado e, assim, a sala tinha a janela que dava para a varanda e tinha a varanda lá no alto, né? Uhum. E aí eu sentava nessa janela da sala para a varanda, de lado, a televisão estava ligada, um livro no meu colo e eu via a rua lá embaixo. Era perfeito esse lugar, sempre foi perfeito. Eu estava ali encostadinha, numa boa, sentada, né? Dava uma olhadinha na TV, o que estava passando, tinha o livro na minha mão para ler, super confortável, esticadinha, numa boa, casa antiga, né? Uma varanda boa, um peitoril bom para se sentar, não estava desacomodada. E aquelas janelas de madeira, sabe? Veneziana, aquelas coisas assim, da roça, né? E olhava lá embaixo o movimento. Não é que era um movimento intenso, uma cidade pequena, né? Passava carro, bicicleta, as pessoas andando. Mas eu conseguia até ouvir o papo das pessoas, né? O segundo andar, na esquina seguinte, era uma esquina. O bom de morar numa esquina também é isso, né? Porque você tem as opções ali. Você está perguntando dos meus vizinhos, já mudou, as pessoas já mudaram. Caramba. Essa varanda realmente ela tem uma história, porque ela vai sendo muito modificada. Eu me lembro quando tudo ficou diferente na varanda e, de repente, depois da pandemia, ficou vazio, porque as pessoas mudaram. Falei, nossa, saiu todo mundo, né? Mas não, nunca pensei, mas quem sabe, a partir de hoje, César, eu não vou pensar sobre essa questão das varandas. É um lugar bom de observação, né? Seja numa casa térrea, seja num prédio, seja num sobrado. É muito interessante. E é gostoso estar na varanda. Agora você me fez lembrar que quando férias na praia, eu gostava de ficar na rede, na varanda. E também tinha isso, né? Tinha uma casa de família, que ia um monte de primo, um monte de gente, uma confusão, uma casa pequena. Normal. Uma loucura, aquela coisa, né? E eu me lembro até de umas férias que teve chuva. E eu fiquei muito na varanda e chegou num nível assim, eu ficava lendo, acabaram os livros para ler, e eu ficava vendo as formigas no chão, sabe? O que está acontecendo com a vida delas? E aquilo era muito interessante assim, para mim. Então, realmente, eu tenho uma história com varandas aí. Você me fez pensar, quem sabe? Quem sabe, né? Não nasce alguma coisa. Vamos seguir aqui com uma certa já tradição, já devia ter começado com isso, né? Que é falar sempre do trabalho mais recente,
que a pessoa está lançando, que no caso, esse ano foi lançado o seu Minha Cabeça Dói. Vamos 3 mostrar, que é para dar aquele print? Impacto. Bom, Aqui. eu recebi o Velhos, né? Então eu não Ih, posso. ele não tem. Você No deu meu aqui tá ruim, né? Por causa da luz. tá Não dando tá. reflexo aí, não. Mas, ó, esse aqui, tal. Mas é Fala muito pra bom. gente que esse é o seu mais recente, que é o Minha Cabeça Dói, que Esse é é o um livro meu de... um romance, né? Fala pra gente, são... Em que categoria que seria? Mini contos? Não, é um romance, né? Ah, Só que. deixa eu só te Fala. interromper logo de cara, Ah, antes de você responder. Fala da sensação de você participar de um papo e não ter a pergunta: quando sai um romance seu? não é? É Pronto, bom, né? manda, já emenda tudo. É bom, né? Mas quero dizer que eu não escrevi, assim, tive muito essa pergunta, tá? Muito. E, na verdade, a pergunta era muito assim: ai, eu adorei ler no Interrompidos ou no Velhos. Estica um dos contos para virar romance. Pega aquele, aí a pessoa vai no seu favorito, né? Sim. E me dá toda uma ideia, assim, para crescer o conto. É Como se interessante. fosse fácil assim, né? É, exatamente. E não é, né? Não é pão na padaria, né? Costumo falar. Mas esse romance, Minha Cabeça Dói, ele nasceu já há muito tempo atrás, ele foi vindo, né? Não foi um trabalho rápido, muito pelo contrário, foi um trabalho que eu comecei, parei, mudou. Eu até brinco que eu sei as roupas que o Otávio, o personagem, usa, eu sei o que ele tomaria se chegasse num café ou numa sorveteria, porque foi tanto tempo já de ele comigo, né? Caminhando comigo. Agora, você fez a pergunta, Will, de o que é, o que acontece? É um romance, mas eu sou uma pessoa que o meu trabalho, o meu projeto é um projeto de concisão, né? E eu acho que sempre vai ser assim. É um desafio que eu tenho e é como eu gosto de escrever pouco e contar muito, seja no conto, seja no romance, até mesmo no meu juvenil, né? Que eu lancei esse ano. É um trabalho que faz parte do modo como eu gosto de escrever e eu já vi que é assim. Eu gosto da economia, eu gosto do trabalho palavra a palavra. Eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar as frases, os parágrafos, as páginas. Eu gosto de trabalhar cada palavra. Então é até um trabalho muito amor bandido, né? Porque eu tenho que escrever, abandonar. Porque a gente se apaixona, né? A gente escreve e uau, tá incrível. E não tem nada daquilo, né? É uma ilusão daquela paixão. Então eu tenho que dar uma abandonada, voltar ao texto depois. Esse texto mesmo, ele mudou muito em termos de tempo, idade do personagem, porque eu fui trabalhando com a situação que eu criei para chegar naquilo que eu queria. E foi muito bacana escrever, para mim foi muito gostoso escrever, diferente de escrever os contos, mas não diferente no estilo que eu escrevo, que é essa coisa de contar muito, mas de uma maneira muito enxuta, né? E tem sido bacana. Ele foi lançado há pouco tempo, mas os retornos têm sido muito legais. E aí eu estou bastante feliz com isso, né? Com os retornos que têm vindo. Eu também, eu gosto muito dessa coisa de concisão. Uhum. Eu procuro isso também, mas até que ponto isso não é tão bom assim? Porque você fica muito, às vezes, paranoico. Não, eu preciso dizer muito com o mínimo possível e tal. Isso também não limita, às vezes, um pouco assim, de você explorar um pouco mais. Às vezes é necessário falar um pouco mais, usar mais de texto para explicar alguma coisa, ou você sempre acha que é possível, com o mínimo necessário, expressar aquilo que está pedindo a cena, o personagem, o momento? Olha, essa semana mesmo eu estava falando na UFSC, e aí a questão eram as narrativas curtas. E eu gosto, por exemplo, eu não gosto de falar mini conto, microconto, nanoconto. Por quê? Porque eu acho que cada texto ele tem que ter o tamanho que ele precisa ter, tá? Então, quando você me faz essa pergunta, eu não tenho essa crise não, Will. Por quê? Eu não fico assim, agora eu vou escrever, eu preciso escrever o mínimo possível e parecer muito. Não. É uma coisa natural para mim esse trabalho palavra a palavra. Então é gostoso, sabe? É desafiador, não é imediato, demora, dá um trabalho danado. Mas é tão gostoso porque é um modo como eu gosto de estar escrevendo. Então eu não fico, talvez por não ser muito organizada, eu não fico com essa cobrança assim. Eu sento para escrever. E gosto de escrever assim, cada capítulo, no caso do romance, ou cada texto, individualmente falando, se for um livro de contos, ele tem que sair exatamente no tamanho que ele tem que sair. Tem que ir sentindo isso, né?
E isso é um desafio tão bacana, sabe? Para mim, eu gosto tanto de fazer isso, que não tem esse peso para mim. Eu acho que se a gente começa a fazer essas cobranças, a coisa não sai naturalmente. Fica meio falsa, sabe? Então, acho que não é preciso fazer essa cobrança. Eu acho que a gente tem que trabalhar do modo que a gente tem que trabalhar. Cada um vai ter o seu estilo, a sua maneira, né, de colocar no papel, na tela, seja o que for, no bloco de notas do celular, o seu texto. Mas eu acho que, assim, se a gente se forçar muito a isso, pelo menos no meu caso, eu gosto de desafios, é diferente. Você falou aí das varandas, é interessante, não tinha pensado. Eu falo que eu preciso muito das provocações, né? Por isso que eu gosto de trabalhar no processo de observação. Porque aí vem as provocações e algumas eu vou agarrar e usar, né? E isso sim, para mim faz diferença. Mas não essa coisa do tenho que fazer desse jeito. Não me sinto cobrada assim não, sabe? E eu, assim, como leitor, o que me irrita mais é o excesso, realmente, assim. Você tá vendo um texto, assim, que você fala assim, pô, isso aqui poderia ser mais conciso, mais direto ao ponto, mas isso incomoda mais como leitor do que a concisão, né? Entendi. Eu tenho amigos escritores que falam, eu estou escrevendo e estou precisando dar uma enxugada, vou te dar a ler, porque você corta sem dó nem piedade. E realmente, eu não tenho muito problema para cortar, não. Então um revisor com você tem a vida fácil. Não é assim. A revisão é muito importante, né? Mas a gente tenta ajudar, né? A fazer a nossa parte, né? Bacana. Bom, você tocou na sua resposta, você tocou em 2 pontos aí que eu já queria te perguntar, então eu já vou fazer um combo aqui de 2 assuntos. Primeira coisa que você sempre, né, pelo que eu observei, você sempre diz que é desorganizada. Então eu quero saber quando que você vai fazer algo a respeito e organizar as coisas, até porque eu sempre falo aqui, você tem uma lista, assim, se puxar sua capivara é gigantesca, porque outro crime enorme é ficar perdendo textos, né? Coisa, eu escrevi, perdi, sumiu. Eu acho isso um crime, eu acho isso um absurdo. Eu sempre relato aqui, não vou relatar de novo, não. Depois, quem quiser, procura aí, de uma história minha, que é a única que eu não tenho, que me afanaram a história, enfim. Escrevi, dei uma professora a ler, ela nunca mais me devolveu, tudo bem. Eita. Vamos atrás dessa professora, vamos agora. Pois não sei quem é, não lembro quem é, esse é o problema. Não sei quem é, não me lembro. Eu devia estar na 5ª série, sei lá, ela gostou tanto que ela levou, devia ser pra mostrar pra alguém e nunca me devolveu. Era a cópia única e ficou. Enfim, eu disse que não ia contar. A 5ª série é sempre um problema, né, pra todo mundo. Pois é. Principalmente quando ela não sai da gente, né, que é muito o nosso caso aqui também. Mas então, assim, quando que você pretende fazer alguma coisa pra não perder mais textos, não ter essa confusão, enfim. E outro ponto que você falou aí também, que era um aspecto que eu queria tocar, é sobre essa questão de ter textos adotados em vestibulares. Como é que foi isso? Como é que se deu? Como é que foi essa reação? Tipo, caraca, a galera vai ter que ler isso aqui para fazer uma prova e tal. Então fala um pouquinho da desorganização e dessa questão dos textos utilizados, né, em prova de vestibular. A questão da organização, só para falar assim, ô César, que depende assim, em time que tá ganhando não se mexe, né? Tá dando certo assim, vai que organiza e a coisa não anda direito. Faz sentido, hein? Mas assim, apesar de que a desorganização melhorou muito a partir do momento que eu pensei, sou escritora, tem aquele período que a gente ainda, né, tem uma dúvida e tal, mas depois que isso aconteceu, eu tenho tentado ser mais organizada. Então eu já perdi muita coisa lá para trás, mas agora eu tenho tentado, então assim, vários artifícios que eu uso, né? E adoro mandar e-mails para mim mesma, que aí eu não perco detalhes e tal. Enfim, a organização não é completa, mas assim, hoje não perco os textos como eu perdi. Perdi muito texto, até porque eu não tinha essa coisa de vou editar, eu vejo muito isso hoje, né? Uma ansiedade das pessoas por editar, por publicar. Eu não tinha isso. E realmente aconteceu porque foi uma cadeia de generosidade de pessoas que falaram, publique. Porque eu sempre pensei assim, tem tanta coisa publicada já, será que precisa mesmo eu publicar algo que não vai ser legal? Então, assim, só publiquei meu primeiro livro, que eu considero mesmo, assim, aí eu tinha noção do que eu estava fazendo, que é o Interrompidos, porque muita gente foi ali e falou, vamos publicar, vamos fazer, vamos. Senão, eu acho que eu não faria, até hoje, né? Depois conta essa história com mais detalhes, porque é uma história bastante interessante, mas vamos terminar o assunto aqui primeiro. Do vestibular, né? Então, o meu livro, Velhos, né? O Velhos aqui, tá ruim de mostrar, porque eu tô num lugar que a luz tá... Eu mostro para você. Mostra aí que você acha que... Aí, tá mais legal para você mostrar. O Velhos eu falo que é um livrinho muito valente, né?
Esse livro ele foi lançado em 2020 e a gente tinha uma ideia, ele é da editora Reformatório, né? O meu novo romance é do selo Faria e Silva na Alta Books, né? Já é uma editora maior. O Devidamente estragado. Aí, ó. Se eu soubesse, eu tinha arriscado mais para mandar para vocês. Tinha dobrado umas folhas. Que isso, não, aí não. Só para causar, né? O Velhos, ele é da editora Reformatório, né? E é uma alegria para mim, para o Marcelo Nuccelli, meu editor da Reformatório, que editou o Interrompidos e o Velhos, né? De repente, a gente ia lançar, e 2020 chegou com aquela desgraceira toda para todos nós, né? Foi um ano muito difícil, muito mesmo. E a gente tinha três lançamentos marcados, a ideia de fazer em Niterói, no Rio, São Paulo, muitos planos, e de repente fecha tudo, pandemia começa, e a gente fez um lançamento online. Hoje, isso aqui que a gente está fazendo é super normal, né? Toda hora a gente faz isso, trabalho, literatura, tudo, né? Mas naquela época não era. Eu me lembro que a gente não sabia, a gente anunciou que ia fazer um lançamento online, e eu falei, Marcelo, então como vai funcionar? Porque você está em São Paulo, eu estou em Niterói, no Rio. Ele, não sei, eu acho que eu faço um pedaço aqui, você um pedaço aí. E aí meu filho falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, dá para fazer junto. Dá para fazer junto. E aí foi meu filho que foi coordenando, um amigo que falou do programa na época, e o meu filho que foi coordenando na hora, que a gente nem sabia. Que loucura, né? Hoje é uma loucura. Mas hoje é muito banal, né? Muito banal. Tanto que na semana seguinte, um monte de escritor começou, que nunca tinha falado comigo, me mandar mensagem. Como é que faz? Como é que faz? Botei meu filho para explicar a todo mundo. Passei meu filho para... Fala com o meu assessor aqui. Para explicar para um monte de gente. E assim, deu uma tristezinha, né? Já foi um ano difícil. Eu mesma sou asmática. Por mais que eu tenha me cuidado, por conta de um tombo que eu levei em casa, eu tive que fazer fisioterapia, eu peguei Covid, e eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei no hospital, eu fui para o oxigênio, eu fiquei com 70% do pulmão tomado, assim, tomando todos os cuidados, mas por conta dessa asma que é muito intensa, que eu tenho desde a infância, eu tenho 3 dias na minha vida que eu não vi passar, que eu fechei o olho, quando eu abri, tinha passado 3 dias, quando eu estava no hospital. Não foi uma experiência boa, foi um ano muito complicado para todo mundo, né? Para todos nós, aqui no Brasil especialmente pela burrice dos governantes. E, enfim, eu fiquei assim, né? Poxa, um livro que eu considero tão bacana, trabalho tão legal, não deu para ter encontros presenciais. Tinha encontros assim online, mas eu achei que podia ter um caminho muito mais bacana. Aí depois, 2 anos depois, vem a notícia dele entrar em todos os vestibulares das universidades públicas de Santa Catarina. Isso foi uma alegria tão grande. Ele está no 2º ano consecutivo no vestibular. Inclusive, eu cheguei anteontem de lá, da UFSC, falei lá para o pessoal do Colégio de Aplicação, falei sobre o livro lá. Com isso, já fui algumas vezes a Florianópolis para falar do livro, falo online com turmas. E até Florianópolis, nossa. Tão bacana, tão legal. e falo online com alunos, o retorno é muito bacana, muito legal. Retornos inesperados, inclusive. Sim. Porque nessa faixa do vestibular, gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não, já para. Por favor. Eu sou uma pessoa que eu sou concisa na escrita, mas eu falo muito, tá? Sou muito falante. Sou faladeira não, hein? Sou falante. É diferente. É diferente. E assim, nessa faixa de adolescente jovem, como ler para eles, ler sobre a velhice foi interessante. Então, às vezes, tem uns depoimentos assim muito emocionantes sobre como lidar com um avô com Alzheimer, como lidar com uma avó que ele já não tinha paciência, de repente, lendo os textos, eles pensaram, é isso, eles estão vivos ainda, né? Eu tenho que aproveitar esse tempinho. Sim. Coisa que nem eu esperava que viria. Então, para mim, a ida do livro para o vestibular, e ainda em 2 anos consecutivos, tem sido um presente, assim, muito bacana mesmo. Eu vou aproveitar esse momento, Will, para falar um pouquinho do livro que eu li. Eu gostei bastante. Mas eu fiquei com uma curiosidade ali. Qual foi o velho que te deu com a bengala na cabeça quando você era mais nova? Porque você mata uns velhos aqui de uma maneira meio... Parece uma vingança, sei lá, da vida. Não tenho nenhum rancor com nenhum velho, assim, não tenho. E é tudo ficcional aí. Eu acho que eu comecei num processo de observação da velhice, né? Hoje a média de idade aumentou, que bom, né? Que bom.
porque é melhor do que... Não tem. Ou a gente fica velho ou a gente morre. Eu prefiro ficar velho. É ruim pro INSS, né? Pra nós é bom. Para nós é bom, exatamente. Eles que lutem, né? É. Eles que lutem. E a velhice... Por isso que o livro se chama Velhos, né? Não se chama Idosos, Terceira Idade. Para que maquiar, assim? A gente não fala, eu tô ficando idosa, eu tô indo para a terceira idade. A gente fala, eu tô ficando velho. E eu acho que isso tem que naturalizar, é isso, né? É velhice mesmo. A ideia, eu gosto de trabalhar em todos os meus textos muito com a natureza humana. E a natureza humana, você não tem só gente boazinha. E essa coisa de, fiquei velho. Tem muita gente que assim, ele é velhinho, tadinho. Gente, se a pessoa é terrível, quando ela ficar velha, ela vai ficar mais terrível ainda, porque ela ainda vai achar que ela tem direito de ser pior, porque ela tá velha, além de tudo. E você tá falando isso, tá fazendo referência a um dos textos que foi um dos que eu mais gostei, inclusive, que eu não tive a inteligência de anotar qual é o título aqui, mas eu vou... Não sei qual foi o que você mais gostou. Eu adoro perguntar isso. Qual é o texto que a pessoa mais gostou. Porque eu não queria dar spoiler, mas assim, do velho que era malvado, que falava mal de todo mundo, que... Ih, tem tanto velho malvado aí no Não, livro. mas é porque eu não quero dar spoiler. Depois qualquer coisa... eu vou tentar achar aqui, se eu não achar o título Acho aqui... que é logo no começo, hein? Deve ser o primeiro, talvez. Eu acho que é o primeiro, esse aí. Primeiro, talvez. Esse aí eu li também. É bem porque eu vou ser bem sincero. Deixando a Lê um pouco irritada, eu li um pouco, eu comecei de trás pra frente, depois eu li no meio, depois... Eu sei que ela faz toda uma organização pra pessoa ler dentro de um ritmo ali, mas... Não, aí mas eu já o livro, quando tá na sua mão, já é seu. É você meu, que né? decide. Não tem isso, não. Tá é o primeiro mesmo, claro, é o primeiro. É porque como não foi o primeiro que eu li, acabou que não... É o Herança. É o Herança, é o primeiro mesmo. É por isso que eu tô te falando, pra te dizer a verdade, o primeiro que eu li foi o Fedor. Não sei por quê. Que é o último. Que é o último. Foi o primeiro que eu li, por algum motivo, não sei. Mas aí depois eu li alguma coisa no meio, depois eu li aqui e ali, e aí depois sim eu falei assim, não, agora eu vou na ordem, porque senão eu vou acabar me perdendo. Mas eu não sei, eu acho que os títulos que foram me chamando um pouco mais a atenção, eu fui pegando primeiro. E aí realmente, eu acabei ficando com essa impressão de que era mais pro meio, mas é o primeiro. Livro de contos dá essa possibilidade, né? Sim. Se bem que eu mesmo nunca fiz isso. Eu sempre fui na ordem, assim. E eu sempre adorei livros de contos. Comecei pelos livros de contos. Sempre ia na ordem, mas nada impede de você, aleatoriamente, abrir em qualquer página e começar a ler, né? E você fazer uma leitura contínua, ou você ler cada um num dia. Isso é muito bacana, né? Os contos são incríveis. É porque aí, Will, eu joguei todo o trabalho da Lê de separar os contos, organizar ali, botar numa ordem no lixo, né? Não, olha só, o livro, depois que tá na mão de alguém, ele é dele também, não é só meu. Faça como quiser, não tem problema. Eu estava falando que os contos, eles dão essa possibilidade incrível da gente ler pedaços, né? Eu sou apaixonada pelos livros de contos e em especial as micronarrativas, eu acho que elas têm um poder de atração que é muito grande. Essa liçãozinha de casa, das entrelinhas, dos detalhes não falados, que é muito bacana, porque o leitor, ele fala e não se dá conta de que aquilo não estava escrito ali. Ou seja, ele realmente entendeu a ideia do texto, né? Ele foi formulando, foi ajustando os pedacinhos, preenchendo as lacunas. E isso é muito bacana, né? E a gente pode fazer isso num livro de contos. E é legal você ter falado do que você mais gostou, por conta de ter muitos leitores, né, esse livro, por causa do vestibular. Eu sempre pergunto, né, a professores, a alunos, a outras pessoas também, pessoas velhas que leram, qual o conto que mais gostou. E é legal como varia isso. Varia muito, sabe? Eu gostei muito da última frase. Eu não sei se eu posso ler a última frase, se vai ser muito spoiler. Pode. Porque diz assim: a vida seguirá, e a maldade da minha família, que era só do velho, agora está em todos nós. Por que a maldade está em todos nós? Se você quiser, você compra o livro e leia, que você vai descobrir por quê. Mas essa frase foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Esse impacto, claro, tem a ver com a história, o que acontece nela, obviamente. Mas eu acho que foi uma sacada muito, muito interessante no final. Gostei de vários outros, né? Mas esse foi o que mais te impactou, né? Mais impactou. E é engraçado, né? Porque é o primeiro. E eu nem me dei conta de que era o primeiro, porque eu já estava envolvido lendo os outros.
Agora tem a sugestão, né, Alemão? Agora você leia tudo de novo na Na ordem ordem, certa. né? Na ordem certa, Vai ter uma exatamente. outra visão e tal. Aliás, continuando ainda sobre o Velhos, né? Will, só pede pra Pedindo para as galera. pessoas se inscreverem, darem Isso. o like, comentarem. Eu ia falar isso. Ah, Que é o seguinte, Oli, se você questionou o Marcelino por que ele te sugeriu esse tema para um livro. Olha, depois eu até entendi. A gente estava conversando sobre um outro projeto e sobre o meu jeito de escrever, direto, conciso, é, muito. Eu escrevo sem enfeites, né? E sem rodear muito, eu vou direto ao uhum, ponto. E foi exatamente isso. Ele acha, e eu também acho, que tem muita coisa escrita sobre a velhice, mas aquela coisa assim, ou amenizando muito, né? O Muito velhinho, floreio. a velhinha, ou se não, invisibilizando. Ah, tá velho. Então, mais quando ele era novo, ele fez isso, isso, uhum. isso. Seus, né, as É suas muito comum, vitórias. né? Um É livro onde o muito comum. personagem tá velho e vai contar a vida dele quando ele era novo, né? Como se Rememorar daquele ponto em diante tudo. não interessasse. É. E a ideia do Marcelino foi essa. Ele falou: eu acho que você, para falar do velho, você fala bem, porque você não vai ficar enrolando e nem saindo você vai falar da vida dele naquele momento. Uhum. Até porque, e é o que eu acredito, o que eu acho complicado, é que muita gente pensa assim, tá velho, então tá velho. Não, gente, tá velho, está acontecendo, a vida dele está acontecendo. Sim. Existe sentido na vida naquele momento. A gente não precisa só ver quando ele era o presidente de não sei o quê, ou quando ele alcançou, sei lá o que, o objetivo dele. Não, a vida dele está acontecendo, ele não morreu ainda. Sim. Então tem um sentido ali, naquele momento. A minha ideia foi essa, colocar as situações dos velhos, das velhas, no momento que ele está vivendo, como velho, como velha, né? Descobrindo tecnologia, vivendo a solidão extrema, Uhum. vivendo as doenças que ele não pode controlar ou não sabe ainda como lidar, vivendo perdas, vivendo assustos, né, assombros, né, como a velhinha lá na votação, que não entende como os jovens de hoje não lidam com o dia de uma votação como ela lidava, né, se arrumar e votar. E por que fazem pouco caso dela ainda querer votar, mesmo tendo já passado da idade? Você não precisa, né? Como se não tivesse valor, tem valor para ela. Sim. E a vida é dela, e tem valor. Então, assim, essas questões todas, né? É a velhice acontecendo mesmo. Foi essa a ideia, né? Muito bom. E essa coisa isso se tornou até uma apresentação em escolas, né? De uma apresentação de teatro. Fala pra gente como foi essa experiência Teve que fazer algum tipo de adaptação e tal? É o segundo ano também. Tem uma companhia independente lá no Sul. Quem comanda é o Eduardo. E Companhia Literatura Viva. Ele já há 20 anos ele faz assim, ele faz adaptação de obras literárias para os palcos. E não é só em escolas, olha que bacana. É em auditórios, escolas. Uhum. E por conta do tema, ele também levou para lares, para lugares de terceira idade, né? Que estão lá os velhos. E Sim. é muito legal isso, né? Porque o retorno é interessantíssimo, né? Os velhos eles se identificam, aí riem, né? Acham assim interessante demais. E já tem 2 turmas também que estudaram, turmas de adolescentes e jovens que estudaram o livro para o vestibular e que resolveram fazer uma visita a lar de idosos, a lar de velhos. Inclusive, uma das turmas ia fazer até um bingo lá com os velhos, o que é incrível, né? Sim. Eu falei, meu Deus, vão ler o Lucros, que é o que eu falo, né? Que eles começam a apostar quem vai morrer primeiro. E como vai ser isso, né? Mas é legal isso, né? E sim, eles fizeram uma adaptação, não é exatamente o texto, eles escolheram, no ano passado foram 10 contos escolhidos, e esse ano mais outros 10 contos, tanto que esse ano se chama Velhos 2. E é engraçadíssimo, os alunos riem, os velhos riem demais, porque eles fizeram essa adaptação com palhaçaria, né? Quando ele me contactou no ano passado e falou, eu fiquei, como vai ser em palhaçaria? Mas eu achei incrível. Eu acho incrível. Eu acho que o livro ele pode ir para todas as maneiras, né? Claro. Todas as formas, arte, né? É isso aí. E eu fiquei muito honrada e muito feliz. E é um trabalho muito bacana que eles fazem, sabe? Muito bacana. E tem um retorno muito legal. Porque aí a pessoa que assiste, ou já leu o livro, ele faz esse link, né, do livro com
com ali nos palcos o livro adaptado, ou se ele não leu, ele vai buscar o livro para ler. Então, Sim. é muito legal. Eu só tenho a agradecer e fiquei muito feliz com isso. Foi muito inesperado também. Foi outro presente também. Sem contar os pacientes do seu fisioterapeuta, né? Que ele ficava emprestando o livro pros velhos, depois os velhos ficavam te contando as histórias. De vez em quando algum entrava em contato comigo, aí eu ia lá nele e falava: quem é essa pessoa que está falando comigo? Muito bacana, muito bacana. Muito Foi o legal. fisioterapeuta que cuidou de mim quando eu tive o tombo e no pós-Covid também, né? E muito bacana isso, muito bacana. Ô, Ale, você pincelou aí, e eu falei pra você contar, conta então um pouco mais, com mais detalhes, a saga, né, pra escrever e publicar o Interrompidos, que eu acho que é uma história muito bacana. É como você falou, né, tipo, foi uma corrente do bem, assim, né, pra que a coisa acontecesse, eu acho que vale o registro, né. Tá. Muitas pessoas não devem conhecer a história, então eu acho que seria bacana. Conta pra gente um pouquinho mais como é que foi essa saga aí, essa corrente do bem, para que o livro existisse. Em 2015, eu comecei a fazer uma oficina por Hangout com a Adriana Lisboa. Também não era uma coisa comum. Oficina literária era sempre presencial, eu nunca ia poder fazer, porque trabalhando com obra, os horários mais loucos, né? Obra que às vezes acontece de noite, de dia, você está naquela loucura. Eu não tinha horário para isso, não tinha tempo para isso. Mas em 2015 eu vi uma propaganda da Adriana, eu leio a Adriana desde sempre, é uma escritora fantástica, que virou uma amiga, né? Muito talentosa. A Adriana é incrível. E eu falei, tem essa oficina, comentei com meu marido. E ele falou, faz. Quando é que é? Eu falei, de 15 em 15 dias. O horário era 10 da noite, então era um horário que eu já teria chegado em casa. A obra você chega tarde em casa, né? E aí comecei a fazer uma turma incrível, né? Uma turma incrível, assim, de gente que já fazia oficinas literárias. Eu caí ali de paraquedas, não fazia ideia do que seria. Interessante que o nome é Oficina Literária, mas eu não parei para pensar que eu ia escrever. Eu achei que eu ia só ouvir coisas da Adriana, loucura, né? E foi sensacional, sensacional. Nessa oficina estava a Juliana Leite, o Carlos Eduardo Pereira, pessoas incríveis, assim, que se tornaram amigos, né? Gente que estava em vários lugares diferentes do mundo, por isso o horário era assim, né? A própria Adriana, ela não mora no Brasil. E quando a oficina terminou, na oficina eu comecei a escrever o Interrompidos, sem ter um planejamento para isso. Aconteceu, né? Os primeiros textos nasceram. A oficina terminou, fiquei meio órfã, mas continuei escrevendo. E terminei o Interrompidos, sem saber que tinha terminado, né? Eu fui saber que tinha terminado, por quê? Porque uma outra amiga da oficina, a própria Juliana Leite e a Fabiana Camargo, muito querida também, elas ficaram no meu pé para eu fazer alguma outra oficina. Só que eu não conseguia, porque eram oficinas presenciais, o meu tempo era curto. E aí o Marcelino começou a fazer uma oficina na Estação das Letras, era presencial, mas era uma vez no mês, sexta e sábado. Às sextas eu não poderia estar nunca. E eu liguei para lá e perguntei se eu podia fazer a oficina pela metade, só no sábado. A pessoa que atendeu deve ter achado que eu era aquela má aluna, né? Que louca, ela quer fazer pela metade. Ela falou, pode fazer, não sei se vai ser bom para você, mas pode fazer. Eu falei, pode fazer, ok. Já cheguei atrasada, né? Cheguei aluna ruim, na segunda aula já, que eu não fui na sexta, só fui no sábado. E cheguei com aquele monte de papel e entreguei para o Marcelino, para ele ver os meus textos. E no mês seguinte ele falou, você tem um livro. É um livro, agora arrume o título. E eu levei um susto com aquilo. Mas enfim, né, Marcelino mandou, a gente faz. No mês seguinte já tinha o título, que era o Interrompidos. Enfim, fiquei com aquele texto e as meninas falaram para a Adriana que eu tinha terminado o livro, né, que eu estava com o livro pronto. Ela pediu para ver os textos, ela lá na casa dela, e ok, passei para ela ver. E olha só, como ela foi gentil, como ela foi incrível, né? Ela passou para o Carrascosa, que não me conhecia, nunca tinha me visto, mas eu era leitora dele também, admiradora, assim. E o Carrascosa, então, me mandou um e-mail um dia, perguntando, falando que gostou demais dos textos, se podia intermediar com uma editora para mim. E foi assim que tudo aconteceu. E aí ele levou para Reformatório os textos, e aí o Marcelo me mandou um e-mail perguntando se eu queria, já me fazendo uma proposta de contratação. Então isso tudo aconteceu, imagina, se a Adriana não tivesse pego os textos, se o Carrascosa não tivesse lido e gostado, se o Marcelo não tivesse chegado na mão do Marcelo, que também leu, gostou e entrou em contato, nada disso eu não teria editado, né? Então, assim, sou muito grata a todas essas pessoas por essa generosidade, né,
todo mundo gastou seu tempo, leu meus textos, teve o trabalho de pensar, vou mandar para alguém, para ler também, para intermediar para mim. A Adriana fez isso por não estar no Brasil. E porque ela achou que, pelo Carrascosa também escrever contos e micronarrativas, ele se interessaria, como se interessou. Então, assim, é muito bacana a gente ver isso. Eu não fui eu que... talvez até por pensar, né? Já tem tanta coisa boa pronta aí, será que vale a pena? Mas aí, como essas pessoas, que são pessoas tão capazes, que eu admiro tanto, que hoje se tornaram amigos, falaram, a gente quer publicar, eu pensei, então eu devo publicar. E eu acho que é legal isso, né? Às vezes a gente pensar nessa coisa de um apoiar o outro, né? Dar uma ajuda, porque às vezes a gente precisa mesmo. A gente não tem aquela força. Tem muita gente que quer, eu quero publicar. Sim. Mas se a gente não tem isso, a gente fica meio pé atrás, né? Pensando, será que realmente faz sentido? Vale a pena? É bom ter uma ajuda, né? Ter alguém que vai te dar vai te impulsionar, né? Com certeza. Mas assim, eu tenho uma curiosidade. Eu não vou fazer você falar sobre o livro, mas você disse que tudo começa em 2015, quando você descobre a oficina, tal. Mas você escreveu aquele livro que você não quer comentar muito? Lá, foi em 2012? Foi. Acho que 2012? sim. Já tinha alguma coisa ali dessa? Por que você resolveu escrever e publicar esse livro assim, do nada? Sendo que depois você tinha essa mentalidade tipo, por que eu vou publicar mais uma coisa? Já tem tanta coisa, Como é que foi Talvez essa? até por ter feito essa publicação assim, e-book, uma coisa assim, muito preparo, isso meio que me desanimou. Eu pensei, não, tem que ser uma coisa organizada, direitinha, não pode ser assim, né? Talvez. Agora, eu escrevo desde sempre, independente de publicação. Então, eu acho que quando a gente escreve desde sempre, em algum momento surge essa vontade, né, de fazer uma coisa assim, de publicar. Eu só acho, e aí até uma dica que eu dou para quem está começando, que tem que ser devagar, não tem que ser a coisa muito assim, um afã, eu tenho que publicar. Porque não é assim, gente. O mundo não está precisando desesperadamente dos nossos livros. Não é assim, vamos menos, né? Menos. A gente quer encontrar leitores, e tão bom que a gente encontra, eu tenho encontrado, e é tão maravilhoso isso. Eu acho que as micronarrativas, elas têm um poder de atração incrível. Então, eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que, veja bem, esse retorno mesmo no vestibular, a gente vê, né, o quanto gostam dos velhos. Eu voltei do Sul agora, cheio de presentinho, e são retornos lindos, assim. É porque, às vezes, o que acontece? A gente que gosta de ler, a gente valoriza a escrita concisa. A gente sabe que não é feito assim, né, de qualquer maneira. E quem não gosta de ler vai ser desafiado porque o texto é pequeno. Então ele olha aqui o meu romance, ele é pequeno, esse aqui eu vou tentar encarar. E de repente ele vai gostar, porque eu acho que as narrativas concisas, elas atraem mesmo, e dali, aquilo vai ser uma porta de entrada. Eu não estou desmerecendo um texto menor, menor em tamanho, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que, de repente, a pessoa que acha, já colocou na cabeça, eu não gosto de ler, aí ela vai pegar um livro de 1000 páginas, de 500 páginas, não vai pegar nunca. Não vai pegar. Mas, de repente, começando com micronarrativas, com um romance menor, assim, de tamanho menor, ela vai pensando, sabe que eu gosto de ler? Eu estava enganada, eu gosto de ler. Eu gosto de ler com 100 páginas ou com 300. E aquilo ali é um modo dela desconstruir na mente dela essa coisa do não gosto de ler. E aí eu acho que isso é um poder que só o texto conciso tem de atração, sabe? Porque se a gente gosta de ler, a gente vai ler com quantas páginas tiver, né? E principalmente aqueles autores que a gente já ama, a gente lê. O cara faz lá um livro de 100 páginas, eu vou ler, ele faz um de 500, eu vou ler. Mas quem acha que não gosta de ler, cria uns muros, se blinda e nem sabe o quanto pode ser incrível. Sim. Mas aí, com um texto menorzinho, em tamanho, né, ele pode ser encaminhado, entrar nesse portal aí da literatura, e aí já não tem jeito, já foi fisgado, né? Eu acho isso, né? O pessoal, assim, existe uma máxima, né, que costuma dizer assim, que não existe ninguém que não goste de ler. A pessoa só não encontrou a literatura que a atrai. Exatamente. Então, às vezes... O autor que a atrai. Sim, exatamente isso. Ou seja, Vá procurando. O livro da Alê serve como aquela porta de entrada para o mundo da literatura. Nossa, que arrogante que ficou para mim aí. Não, mas eu acho não, arrogante isso não, Eu acho isso dos livros todos que tem essa coisa da concisão. Eu acho que atrai... Não, mas faz todo sentido. A pessoa quando pega... Olha, eu vou até mostrar aqui. A pessoa quando pega
o Velhos, por exemplo, tá aqui um dos textos, que é o Obrigações. Tá aqui, ó. Deve estar ao contrário para vocês, mas tudo bem. Começa aqui. Acaba aqui, na página seguinte. Então, A pessoa que tiver preguiça de ler isso aqui, minha Nossa Senhora, realmente desiste. não vai ler A nada. pessoa só tá lendo Twitter e olha lá, porque... E quando bloquearam o Twitter, ficou desesperado, porque não lia mais nada. Porque não é Eu já possível. contei algumas vezes, eu não sei se vocês viram isso, porque vocês são super detetives, né? Mas lá no ano passado, numa das vezes que eu falei para turmas lá do Sul, uma aluna falou comigo assim: olha, eu adorei seu livro, e minha melhor amiga também. E olha, ela é essa aqui, aí me mostrou a amiga. Eu fiz uma aposta com ela, porque ela sempre falou que não gosta de ler, não gosta de ler. E eu apostei uma paçoca com ela, que ela ia gostar do seu livro. Eu falei, você apostou uma paçoca? Apostei. Aí virei pra menina, e aí, você gostou? A menina, eu gostei. Eu falei, tá, então cadê a minha paçoca? Porque eu escrevi o livro e eu adoro paçoca. Eu gosto de um docinho, né? E aí elas riram. Mas é isso, entendeu? Ela gostou, olha que incrível. Ela leu, ela gostou. Aí ela desafiou a amiga, ainda postou uma paçoca. Teve um docinho na história. Sim. E a amiga realmente leu. E elas tinham que ler para o vestibular e tal, né? Claro. E a mesma coisa com Minha Cabeça Dói. Ele também é um texto que não é grande, né? Conta muita coisa, mas não é grande. Mas aí é o Will que vai falar, né? Sobre Minha Cabeça Dói. E também tem esse poder de atração, porque são capítulos mais curtos, e aí atrai. Mas tem todo um trabalho ali. É trabalhoso de escrever daquele jeito, né? De ter essa concisão. E tem toda uma história. Mas vai atrair quem acha que não gosta de ler. E quem gosta de ler vai valorizar tanto o livro de 300, 400, quanto o livro de 70, 100 páginas. Né? Pois é, mas às vezes as pessoas falam assim, a pessoa publicou um livro e daqui a pouco explodiu de leituras e de vendas e tal, e as pessoas ficam tentando entender o porquê, mas o porquê são sempre leitores. Quem lê muito é o que mais sai indicando. E como não é um post, como não é nada disso de rede social, você acredita mais, né? Porque quando você vê um post, deve estar pagando, pode estar recebendo, pode estar... Não, uma pessoa para chegar para outro e falar assim, você precisa ler esse livro que ele é muito bom. É uma coisa bem mais sincera, né? E aí estimula e gera curiosidade. Então vamos falar um pouco mais do A Minha Cabeça Dói. Eu só vou mostrar aqui também para não ficar para trás, que ele também está aqui. Rabiscado, como falou César. Você também tem essa crise, Will, de rabisco no livro, igual ele? Igual o César? Tenho, também não gosto, não. Eu não gosto que usem de apoio para alguém. Deixa eu escrever alguma coisa, usa o livro como apoio. Nossa, aí fica horrível, a capa toda marcada, nossa, Mas eu quero que você fale como tem sido a repercussão. E assim, você lançou ele em agosto, mas em junho você já tinha lançado O Menino que Sabia Fingir, são de editores diferentes. Como é que foi para você ter que lidar com divulgação de praticamente 2 livros ao mesmo tempo, assim, e tão diferentes um do outro? Muito diferente. É legal. Inclusive agora eu falei no mesmo dia, de manhã, sobre o Minha Cabeça Dói e o Velhos, e de tarde sobre O Menino que Sabia Fingir. E lá na Flip também eu tive mesa dos 3 livros, né? Na quinta-feira sobre O Menino que Sabia Fingir, na sexta-feira sobre o Minha Cabeça Dói e no sábado sobre Velhos. Eu tô achando incrível. Eu acho muito bacana, muito gostoso. A gente que ama literatura, né? E a gente poder falar daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente gosta, encontrando, né, resposta, leitores, eu tô achando fascinante. Eu acho muito bom. E o Minha Cabeça Dói tem tido um retorno bem legal. Tem muito pouco tempo, mas tem tido um retorno muito legal. Foi para a reimpressão já, o que dá uma alegria, né? Grande, muito grande, até porque está numa editora maior, e aí é maior a tiragem. Tem que mostrar serviço, tem que mostrar serviço também. Tem que mostrar serviço. E a tiragem é maior, então a gente fica feliz, né? A gente fica muito feliz. Porque a gente quer achar leitores, né? A gente quer encontrar um retorno daquilo que a gente faz. Eu gosto muito disso, que a pessoa lê e me diga o que achou mesmo. Eu não tenho problema com críticas, e eu acho, quando eu falo que quando você está com o meu livro na mão, você também é dono do meu livro, não estou falando da boca para fora, é o que eu acredito. Quantas vezes eu não tive, assim, umas colocações tão interessantes que eu nunca tinha parado para pensar do que eu escrevi. Já tive do Velhos, tenho tido... O que mais tem do Minha Cabeça Dói. E aí é um trabalho que é conjunto. Eu acho que agora o livro ele vai tendo um caminho, uma trajetória, que a gente nunca sabe qual é. A gente não tem como saber qual é, né? E isso é bacana também.
E encontrando esse retorno, assim, eu gosto dessa coisa de pessoas de idades diferentes, lugares diferentes, realidades completamente diferentes, quando gostam e falam e ressaltam detalhes que são diferentes também do livro, porque o livro tem poucas páginas, mas acontece muita coisa nele, né, Will? Sim. E muita coisa acontece nele. Igual Velhos, acontece muita coisa. São textos curtos, mas tem muita coisa pra você parar e pensar e tentar entender e analisar. E, tipo, você termina. Por mais curto que seja, você lê, você chega no final. Não, pera aí, era disso aqui que ela tava falando? Aí você volta ali e fala assim, é. E essa ideia mesmo, né? Essa liçãozinha de casa, essa coisa de fazer o leitor refletir, analisar, se divertir, se chatear, ficar zangado, né? Ficar zangado. E eu acho que assim, a literatura ela tem que incomodar. Eu não gosto de ler uma coisa que li ou não li, não fez nenhuma diferença para mim. Não mudou nada. Não mudou nada. Pode ser uma leitura de diversão, pode ser uma leitura que me faça mais refletir e pensar, e até pensar em coisas que eu posso mudar, mas tem que, de algum modo, mexer comigo. Se não mexeu, vou fazer outra coisa. A gente tem tanta tarefa na vida, né? Tem tanta coisa para fazer. Tem louça para lavar, roupa para lavar, tem tanta obra para tocar, trânsito terrível para encarar. Então, assim, eu gosto de uma leitura assim, né? Então, fico feliz porque vejo também que bate diferente em cada leitor. E isso, para mim, é um presente, porque se todo mundo falasse a mesma coisa, eu gosto só desse conto, o resto não gostei, não. Mas essa variação dos contos que gostam, no caso do Minha Cabeça Dói, trechos que um ou outro fala, aquilo ali me marcou muito, aquele momento em que acontece isso, ou aquele momento em que acontece aquilo. Eu gosto, isso para mim tem sido muito, muito legal, assim. E você, Will, o que você achou na leitura do livro? Cara, eu gosto bastante, eu falei, né, eu gosto bastante desse tipo de narrativa mais concisa, mais direta, e é o que eu procuro também, e eu sempre fico muito impressionado quando o autor consegue, né, ele consegue fazer de uma forma diferente, assim, do que você está acostumado a ver. Eu me lembro da primeira vez que eu li um diálogo sem travessão, sem aspas, sem nada, num parágrafo só, entre vários personagens, eu consegui entender tudo, sinal que o autor foi capaz de transmitir a mensagem. E é o que você falou, o fato dele ser curto, você lê rapidamente, e tem tipos de história que quando você acaba de ler, você não acabou a história ainda, né? Fica reverberando por um tempo. Às vezes um dia, às vezes uma semana, você fica ainda pensando naqueles personagens, e eu gosto bastante. É o tipo de literatura que eu gosto de ler, e é o tipo de literatura que eu acho que caracteriza a literatura nacional. Se você comparar o tamanho dos livros escritos por brasileiros e europeus e americanos, que escrevem calhamaços assim, e tem hora que você tá lendo, você sabe que você tá lendo uma coisa que não tá servindo para nada, assim, é só mesmo para... Eu não sei se eles têm uma meta de 100 mil palavras que tem que escrever um romance, e aí tem que colocar um monte de coisa, mas eu gosto muito. Começou a criticar o pessoal, até cortaram o microfone dele. Sua voz é uma sumida. Mentiu, né? Eu acho que é a plataforma que tá dando uma... Será? Fala mais perto para ver. Voltou? Então, Voltou. Parou onde? Onde vocês... Não, deu para entender. Deu para entender. Uma brincadeira, deu para ouvir. Então é isso aí, ó. Eu não sou Fittipaldi, mas eu recomendo. Adorei. A ideia também foi fazer assim, porque ele é todo falado pelo personagem, né, que é um adolescente de 17 anos, que volta lá atrás, quando ele tinha 11 e sofreu um acidente, e aí tem todas as questões aí nesse meio do caminho, né, que ele vai carregando, cicatrizes reais e cicatrizes que se veem, né, postas ali nele, e cicatrizes internas também, e toda uma questão de abandono do pai e tudo mais, toda uma situação complexa que ele vai vivendo, mas na mente do adolescente. Por isso que tem um vai e vem na história, que é aquela mente intensa do adolescente, né? Que às vezes é dramática, que às vezes, e no caso dele realmente tinha razão, não era um drama à toa, a vida dele não é fácil, não é nada fácil. Mas essa é a ideia do vai e vem, a ideia do reforçar algumas coisas, porque o adolescente tem isso, né? A intensidade do adolescente faz com que ele afirme muito algumas coisas, outras ele atropela, e eu tentei fazer isso
na descrição, na história toda como personagem, né? Entrar na mente do adolescente mesmo, do Otávio, que até o nome dele é falado assim, não é muito repetido, porque ele diz que o nome dele não tem problema, não faz sentido. Não é o nome dele que importa na história, né? É a história em si, né? Sim. Eu gostei da epígrafe, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar sobre a espera por escrever, que ninguém tá desesperado para ler seus livros, né? Que você usa uma frase do Eclesiastes, né? Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Eu acho que às vezes a gente se dá muita importância, né? Não é que a gente não tem que se valorizar, não. Uhum. Eu acho muito importante a gente se valorizar. É terrível quando a gente se menospreza, acha que a gente não é nada. Mas também, ao mesmo tempo, é horrível quando a gente acha que só existe a gente, né? A gente é tão sensacional que não importa mais o resto do mundo, né? Uhum. E aí a gente pensa que o editor vai achar só o livro da gente incrível e ele tem a obrigação de gostar de cara e te dar um retorno. E não é assim, né? A vida tem muita coisa acontecendo. Eu acho que tudo que a gente faz tem que fazer de melhor, né? Quando eu escrevo, eu dou o meu melhor. Eu nunca vou soltar um texto assim, tá aí, o que der, deu. Não, é o melhor que eu pude fazer naquele momento, é o melhor texto que eu pude escrever. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que tem muita coisa no mundo acontecendo, né? Sim. Não é só a gente, né? Por isso que eu acho que essa coisa mesmo da cadeia de generosidade é importante. Olhar para o outro é importante. O que vocês fazem aqui, que é trazer um monte de gente para bater papo sobre literatura. Vocês podiam fazer um programa só com vocês dois aqui, não trazer ninguém citava, tal. Mas vocês fazem questão. É mais trabalhoso, né? Tem que marcar. Ia ser chato pra caramba, mas tudo bem. Pra quem tá assistindo, talvez, né? Não, pra quem tá assistindo, exatamente. Só nós dois aqui ia ser muito chato. Mas poderia, não é verdade? Poderia. Mas sim. aí você. Porque dá mais trabalho, tem que chamar um autor. Qual autor vai ser? Ler o livro do autor, né? De repente, batendo papo só vocês dois, dá uma lidinha ali na quarta capa, né? Vocês poderiam. Não que vocês não gostem de ler, mas vocês teriam tempo para ler outros livros. Sim. Mas isso também, essa coisa de olhar para o outro, isso na vida faz muita diferença. E eu acho que na literatura a gente tem que pensar nisso também, sabe? Tem que pensar que a gente faz o nosso melhor, mas é bacana a gente olhar tudo, né, que está acontecendo. Eu não leio só micronarrativas ou textos curtos, Sim. não. Eu gosto de ler poesia, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler biografia, eu gosto de ler uma série de coisas, juvenil, eu gosto de ler infantil. Eu acho que isso também enriquece a gente, né? A gente entender que eu não escrevo dessa maneira, mas, nossa, como ele escreve bem dessa maneira, diferente de mim. E eu acho que isso vai me enriquecer no meu modo de escrever também. Então, essa coisa de ler de modo variado e olhar para o trabalho do outro também, para mim faz muita diferença, sabe? E também a intenção aqui também é divulgar os outros artistas, os outros escritores. Sim. E às vezes a gente ficar falando do escritor é uma coisa, ele mesmo falando dele, do processo, gera uma curiosidade muito grande em quem está assistindo. Eu mesmo, sim, vários e vários escritores que vieram aqui, a gente traz cantores, diretores de cinema, de teatro também. Eles falam tanto que a gente assim se sente tão curioso que vai, baixa o livro, vai, ouve a música, porque para além do que a gente gosta ou não, acho que mostrar às pessoas, porque é uma das coisas que a gente mais tem uma reclamação para fazer, que é a falta de espaço, né? Principalmente os independentes e, em especial, os escritores, parece que não tem onde mostrar o seu trabalho, especialmente sem pagar nada para isso, né? Tem muita gente oferecendo serviço de publicidade, mas oferece justamente, olha, tem aqui esse pacote para você ver se você se interessa, né? Então a intenção é mostrar para as pessoas, inclusive de todo o leque que a literatura tem, desde do hot, do erótico, até aquilo que hoje em dia se chama de alta literatura, porque leitor tem para todo mundo e para todo gosto, né? E é importante que leiam, né? Eu acho assim. Claro que eu quero que leiam os meus livros. Não sou hipócrita. Ninguém precisa ler. Não, claro, quero que leiam. Mas assim, se não quiser ler o meu livro, leia outra coisa. E leia uma coisa que você gosta. Eu acho assim, a pessoa acha que não gostou de ler quando ela não descobriu, é o que você falou, o seu autor, o seu gênero favorito. E assim, eu forçado na escola e aí pegou raiva. Exatamente. Agora, de qualquer maneira, eu acho que
Quando você escreve com concisão, você tem um poder de atração, sabe? Sim. Isso, sem dúvida. Claro também que, assim, o Minha Cabeça Dói não é um romance padrão, né? Ele é diferente por isso, por ele ser desse jeito. E aí pode ter alguém com o pé atrás, né? Ah, não, tinha que ser mais descritivo, mais detalhado. Não, mas aí tudo bem, a gente não vai agradar a todo mundo, né? Sim. E também eu não vou me forçar a escrever de uma maneira diferente do que eu gosto e sei escrever. Mas, assim, eu acho que realmente tem muita gente para ser alcançado em termos de leitor. E o que você falou é muito sério, né? Os espaços são poucos, né? Sim. Infelizmente, né? E é por isso que a gente sempre pede para você que está aí assistindo, se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, acionar as notificações, compartilhar com todo mundo, porque é importante que esses espaços existam e a gente se esforça. É só isso que você precisa fazer: se inscrever, deixar o seu like e fazer o YouTube entender que esse conteúdo tem relevância. Só para a gente fechar esse assunto dos livros, eu estava lembrando de outro texto também que você escreveu, e aí eu me dei o trabalho mais uma vez de procurar aqui qual que é o Oportunidades. É muito engraçado, né? Porque eu quero falar especificamente desse também, porque lendo, você acaba viajando numas coisas que não tem nada a ver. E parece que o universo ele conecta, enfim. Porque você fala aqui da velhinha do açougue, né? Que ela morre, muitos velhos morrem nesse livro, gente. Então, você tem peninha dos. Mas velhos morrem, César. Sim, tudo bem. Né? Mas, Velhos morrem. mas se você tem peninha de ver velhinhos morrendo, né? Enfim. É... Mas E tem um sarcasmo, né? Tem muita claro. diversão também. E a velhinha do açougue morre, e aí o pessoal vai demolir o açougue. Eu não sei por que razão, quando eu li esse texto, eu lembrei do Ricardo Rodrigues, que é um cineasta que já esteve aqui com a gente no Pod Letras, que ele tem um açougue. Ele até hoje tem um açougue, ele é dono de um açougue. E lendo aqui, eu não sei por que, eu lembrei dele, pensei nele, por causa do açougue, obviamente. Passou tipo 2 dias, ele me mandou uma mensagem. Fazia muito tempo que eu não falava com ele, desde que ele tinha participado aqui. Ele me manda uma mensagem 2 dias depois de eu ter pensado, de ter lembrado dele. E aí ele sugere um amigo dele para participar aqui do Pod Letras, e quando eu vou ver quem é o amigo, é alguém que eu também já conhecia da internet, assim, né, de acompanhar. Não, ele não me conhecia, digamos assim, mas assim, de acompanhar. E é muito curioso. E aí, por que eu tô falando desse texto também? Porque no fim você ainda fala da questão das oportunidades, né, que a velhinha morreu, os netos transformaram o lugar num pet shop. E aí eu não sei se você tá sendo irônica, se você tá sendo, né, tipo... Como eu falei, faz a gente refletir sobre muitas coisas, porque assim, quando você fala, começa a dar números do crescimento do pet... Eu não sei se você tá sendo crítica a isso, ou se você é uma coisa que você vê como bonitinha, né? Vai da interpretação de cada um, e eu acho que é isso que esses textos fazem e não respondem. Igual, eu achei que foi bom eu ter começado pelo final, né, lá pelo último texto, que é o Fedor, porque também tem isso, né? Tipo, fala de um cara que ninguém gostava e do nada a personagem tá no enterro, nem ela tá lá, nem ela sabe, ela fala que era gostoso. Tá ruim de novo seu microfone. Agora a sua voz ficou ruim, Ficou. E agora, voltou? Voltou. Eu acho que é a plataforma que tá avacalhando mesmo, mas enfim. Não sei até que ponto vocês ouviram, mas aí tem esses questionamentos e não tem as respostas muito assim, né? É mais para cada um fazer. Eu acho isso bacana. Só uma observação que eu queria colocar pra gente. E é assim, é intencional, né? Eu acho que o texto curto, quando ele... Tem muita gente que às vezes escreve um texto e pensa, escrevi uma micronarrativa, escrevi um texto curto. E na verdade não é um pedaço de um texto que deveria ser maior. Eu acho que uma micronarrativa, um texto curto, ele precisa, não é ficar em pé, não, mas ele precisa ser inteiro, fazer um sentido. E para isso ele não tem que ter um final fechado, explicar tudo, muito pelo contrário. Muitas coisas não são ditas ali, né? Mas até, por exemplo, você não falou... Não são, mas são. Essa questão do açougue, do pet shop, tem a ver também com as gerações, né? Geração da carne, geração já que valoriza os animais. Sim. E são tantos detalhes, e essas entrelinhas são para fazer pensar mesmo. Não é para dar resposta. Eu não quero escrever, seja no romance ou seja no livro de contos, e pegar a mão do leitor e falar, você vem comigo e você vem aqui só, direto, é aqui que a gente vai chegar. É aqui que eu quero que você chegue. Não quero isso. Eu quero que o leitor ele faça o caminho dele, analise, tire as conclusões dele. Eu acho que isso é legal também quando a gente lê, né?
é mais gostoso, é mais prazeroso pra gente. A gente lê, tudo está explicadinho, tudo está concatenado, tudo. E isso acontece por causa disso, por causa disso. Quero fazer aqui uma análise de gerações, quero fazer aqui uma análise de lucros, quero fazer aqui um sarcasmo puro. Não, deixa o leitor entender. Entender do jeito que quiser. Exatamente. Agora, manda esse livro para ele, fala que tem esse conto, fala para ele adaptar e fazer um curta. Já tem o cenário. Inclusive, eu acho o cenário ele já tem, né? Ele só não demoliu. Vai ter que demolir o negócio dele, tadinho. Mas assim, também ele pode fingir que demoliu, ele usa ali. Ele usa um outro cenário. Ele é cineasta. E Pet Shop ele vai achar à vontade. À vontade. Porque Pet Shop ele é do Rio também. É do Rio aí? Ele é do Rio. E muita gente fala, né? Meus textos são muito visuais, né? Seja o romance, sejam os contos. Então estamos abertos aí, ó. Sim. Olha, eu queria também saber de uma coisa assim, quando que surge, porque você sempre fala que você nasceu lá em São Fidélis, né, que a sua família não tinha assim aquela condição, você até fala um assunto que a gente nem tocou aqui, mas enfim, dos livros que sua mãe recebia, que eram nesses que você já escrevia seu nome, depois passou a usar o carimbinho e tudo. Mas aí, assim, em que momento você cria o gosto pela fotografia, né? Porque às vezes quando a pessoa é mais nova, ainda mais lá nos anos 80, sei lá, enfim, que não era todo mundo que tinha máquina fotográfica. Quando tinha, era aquele filme de 36 poses que passava, tipo, durava 2 aniversários, 2 natais e 3 carnavais, né? Não é igual hoje, que a gente tira foto, assim, igual, sei lá, tipo, faz uma sessão de fotos só de entrar no banheiro, o celular ganha 40 fotos a mais, né? Eu queria saber quando que começou esse seu interesse, que inclusive fotos suas entram no Interrompidos, né? Inclusive, quando que surgiu esse interesse e quando que surgiu essa dominação maquiavélica sua aí de tipo, o celular novo é sempre seu e a família fica com o que sobrou? Tem umas coisas, né? A lecracia. Rolou uma lecracia. Vai ser assim. Olha, porque eu tenho meu marido e meu filho. São 2 homens contra eu, mulher, né? Então alguma coisa eu tenho que me impor, não é verdade? Eu me impõe algumas coisas, me impõe muitas coisas. Não, eu falo, não. Tem que ser assim. E eles deixam, né? Eles são mais tranquilos. Né? Eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei. Gente, eu tenho arquitetura na história, né? Então o visual, a coisa do, né? Eu acho muito legal. O objeto livro, né? Uma capa bonita, um livro bem feito. Nossa, isso sempre foi interessante para mim. Eu acho que isso aí surgiu, essa coisa das fotos, a importância das fotos, quando veio a máquina digital e depois o celular trazer essa possibilidade da máquina para sua mão. E aí eu gosto, sabe? Eu gosto muito de fotos, gosto muito de... Tem um projeto que ainda não nasceu também, um outro que tem também os textos e fotos, de repente um dia nasce, tomara. E eu gosto, eu acho que surgiu disso, da tecnologia, do avanço da tecnologia, né? Essas coisas que vão... a gente já gosta lá atrás, mesmo quando não é tão fácil, tão simples, mas de repente fica simples, fácil, né? Tá ali na tua mão, e aí a gente se aproveita disso, né? Não é que eu vá usar sempre isso, mas eu acho que de vez em quando meus projetos vão aliar foto e texto, que eu acho bacana, eu gosto. Era isso que eu ia te perguntar, se você tinha essa intenção, né, de sempre buscar sempre não. essa conversa. Mas veja bem, no Velhos, por exemplo, eu não tive essa... não tem fotos. Não tem fotos. Eu não fazia sentido. Não precisava. Eu acho que quando o projeto precisa, sim. Se tivesse umas fotos de uns velhos no caixão aqui, ia ser bacana, hein? Olha ele. Então, eu não vi sentido, né, de ter fotos nesse projeto. Mas, fazendo sentido, acho que coloco, sim, que gosto. Eu tiro muita foto, é um problema sério. Fotos desnecessárias, às vezes, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que essa facilitação nos dificulta também, né? Sim. Não, você quer achar uma foto específica, você tá lascada para encontrar lá. Né? Se você tivesse apenas 36 poses, não é? Você ia pensar bem melhor se valeria a pena tirar aquela foto. Né? A gente valorizaria mais, né? Mas... Que era o que se fazia antigamente, né? Quando você ia revelar um filme, tinha foto lá de mais de ano. Às vezes e era triste, porque às vezes nenhuma prestava, né? Você quando queimava, e era uma coisa sem enquadramento, mas era aquilo que você tinha, né? Não, e é engraçado, né? Porque era um hábito muito comum, né? Nós estamos falando de, sei lá, coisa de outro planeta para pessoas mais novas aqui. Sim. Mas para quem não sabe o que a gente está falando, né? O filme, ele tinha um rolo, esse rolo ia na máquina,
conforme você tirava a foto, né, eles punham o filme, E às a vezes você não tinha imagem. dinheiro, né, para comprar 36 posts, tinha que ser Exato. 12 12, só. 12. E aí você tinha que ter muita, né, É. sorte, porque Então, não era nada além disso. mas havia aquele hábito de colocar ainda assim, revelar só as boas. Lembra disso? E, tipo, quem julgava qual que tava boa? Era o cara que tava revelando lá, tipo. E é muito Horrível. engraçado, porque assim, eu até tenho isso postado no meu Instagram, e não é difícil de achar, porque meu Instagram não tem quase nada, mas enfim, deixa essa autocrítica pra lá. Tempos atrás eu peguei, assim, todos os negativos que tinha na minha casa, todos na casa da minha mãe, e eu procurei na internet um scanner que. Existe scanner que você revela o negativo pelo scanner, né, no computador. Então eu digitalizei todos aqueles Uau. negativos, foto por foto. E tinha um monte de fotografia que a gente não tinha. E não estavam ruins. Então o cara, tipo, quem revelou, olhou e falou assim: essa não tá boa, mas tipo, não tava tão ruim assim, né? E são recordações. Hoje, banalizou tanto que a gente não dá tanto valor, né? Mas você conseguir uma imagem dos teus avós, né? De tipo 50 anos atrás, 40 anos atrás, e ter aquilo se torna uma relíquia, né? Infelizmente, as gerações futuras não vão ter essa sensação assim de resgate histórico de alguma coisa, porque hoje, como a gente falou, tá tão Mas sabe o que, banalizado, tem mas sabe o que tanta eu foto acho que eles nem também? querem olhar. Não se olha. Aí eu É. acho que até vem um fator surpresa, assim. Porque aí lá na frente você olha, eu não vi essa foto. Tava lá, você nem olhou, você tirou Mas vai tantas ter numa 1 milhão de viagem. fotos, eles não vão nem querer É olhar. uma Esse que é o loucura. X. Esse que é o ponto, que é triste, é muito triste. Eu acho, Will, que ela olhou pra sua cara e falou assim: o Will tem mais cara do Minha Cabeça Dói e o César tem mais cara de velhos. Pior que não, foi aleatório mandar Mas o para Will é tão você. velho quanto eu. Não foi mesmo, mandei, só mandei. Não, isso aí foi uma estratégia, porque agora eu vou querer comprar o Vélez e você vai querer comprar minha cabeça dói, Mas tá como vendo? assim? Vocês não compraram ainda? Não deu certo a minha estratégia? Ô Ale, por que que os 100 anos de solidão é o livro que você gostaria de ter escrito e é o livro que você jamais escreveria? Primeiro, porque eu não sou o Gabriel Garcia Marques, né? Então eu nunca escreveria. Tem uns desejos. Minha avó falava o seguinte: nem tudo que a gente quer na vida a gente consegue. Uhum. E é isso. Eu acho um livro fantástico. Inclusive, daqui a pouco vai ter série na Netflix, né? Vai ter Vai série. ser uma loucura. Todo mundo fazendo a pipoquinha. Vai ser um. Quero saber como é que vai ser essa Eu adaptação, né? também quero saber, também quero saber. Todo mundo quer saber, né? Uhum. É um livro fantástico, incrível, marcante. Tem nada de conciso ali, né? Não tem nada de. Muito pelo contrário, você vê, né? Não é o que eu gosto de ler, é como eu escrevo. Mas eu não escreveria porque eu não sou ele. Então eu tenho essa noção, né? São os desejos que ficam só no desejo. Tem desejo que a gente vai se transformar em realidade, né? Uhum. Quero muito tomar aquele sorvete ali, eu vou lá e tomo, e aquele desejo se transformou em realidade. Mas no caso do 100 Anos de Solidão, é impossível, eu sei disso, mas é um livraço, né? É um livraço. E é, inclusive, um livro assim, favorito meu e do meu irmão também. Meu irmão não é da área de literatura, né? Meu irmão é da área de pesquisa, ele é um microbiologista, mas ele lê muito e ele ama também, assim, 100 Anos de Solidão. Acho que nós vamos fazer uma maratona em família para ver a série. Agora é sempre um risco, né? Porque sempre que a gente compara, né, Sempre um risco. livro com série, Tá ruim. ainda mais a dona Netflix, que não tem uma boa fama, assim, né? Ultimamente, a maior parte das adaptações não estão. Se fosse uma HBO Max, uma Apple TV, que preza mais pela qualidade, né? Netflix, às vezes, é muito linha de produção, né? Sai fazendo a mesma Vamos ver. fotografia, a mesma imagem, o mesmo tipo de cor, assim. Eu gosto de ser positivo. Até ver, vamos esperar. Quem Sim, sabe sim, não sim. vem uma surpresa muito bacana aí pra gente, né? Uhum. E legal. Hoje em dia, essa coisa do visual, né, é tão interessante. Aliás, emendando, né? Você falou que seus textos são bem Visuais, né? visuais. Você imagina eles adaptados para o áudio? Claro, eu fiquei super feliz indo pro teatro, né, indo para os Sim. palcos. E se um dia
for adaptado assim, eu vou ficar feliz demais. Alunos lá no Sul fizeram Eu tiro tudo que eu falei da Netflix. Netflix, chama eu, né? Eu não falei nada, quem falou foi o Will. Eu, Will. Mas você fez assim, ó. Eu tava concordando. Eu tava falando aqui só, falando. Pode vir o que vier, não. Não, eu acho muito legal, até porque você alcança mais pessoas e leva para o livro também. Claro. E leva para o livro também. Eu tenho vontade, sim, claro que tem, de um dia o romance, contos serem adaptados. Eu topo, tô aí, gente, ó. Vamos falar assim, ó, Netflix, você quer a oportunidade de fazer uma coisa boa mesmo? Que toma aqui. Inclusive eu tô agora fazendo o roteiro de uma série e tal, e a Netflix é um dos enderecinhos lá endereçados. Vocês fazendo uma coisa boa, Netflix. Então, é isso aí, isso aí. Inclusive tá tendo bastante produção nacional. Sim, né? sim, Então, o que é muito bacana, né? Sim. Claro. O que é muito legal. E aí a gente pode sonhar, sim, esperar, quem sabe, né? Por que não? Por que não, exatamente. Nada mais justo, sendo um mercado tão forte que eles têm aqui, de consumidores, né? Fazer alguma coisa aqui também. O Brasil, ele consome muito, né? A gente é um país que a gente precisa ter uma atenção, né? Sim. E eu acho que tem que valorizar a produção nacional. A gente não pode ficar nessa coisa de valorização só lá de fora. Mas isso tem mudado, né? Que bom. A própria literatura brasileira tem tido mais espaço. Falta muita coisa ainda, claro. Mas tem tido mais espaço, o que é muito legal, né? O que é muito bom. Me dá uma alegria muito grande ver o sucesso do Itamar, da Carla Madeira. Eu acho que a gente tem que se alegrar com isso, né? São portas que eles estão abrindo. Exatamente. Portas, janelas, tudo, e é isso. É caminhar junto, né? Pois é. Ale, mas assim, vou te fazer uma pergunta, só pra gente... A gente já tá chegando aqui nos finalmente deste episódio, infelizmente, que o papo tá muito bacana, mas uma hora tem que parar, né? Conhecendo você um pouco mais, sabendo um pouco mais ao seu respeito, eu senti falta de uma coisa quando... Agora, né? Senti falta de uma coisa quando recebi o livro, o Velhos. Por que não veio um caderninho junto pra mim? Pois é, eu sou a pessoa que dá caderninhos de presente. Então, por que não veio um caderninho pra mim? Falhei miseravelmente. Foi mal. Não pagou nada pelo livro, ainda tá reclamando. Não, ela falou que dá caderninhos de presente pra todo mundo. É o leitor brasileiro. Eu dou muito caderninho de presente, muito caderninho de presente. Mas uma curiosidade sincera agora, resultou já alguma vez? Alguém começou a escrever alguma coisa por causa de um caderninho seu? Sim. Às vezes não assim um livro, mas as pessoas começam a escrever anotações, o que seja. A ideia é que a pessoa escreva. Aí a pessoa vai escolher, né? Mas sim, e as pessoas falam, o caderninho que você me deu, eu tô fazendo isso. E eu acho legal. Continuarei dando caderninhos. É isso. Viu, Will? O livro que eu tô escrevendo pode se tornar um grande sucesso e poderia ter assim uma história. Eu comecei ele num caderninho que eu ganhei da Lemota. Mas como eu não dei, né? Não veio, não vai entrar na história. Quando eu estiver lá dando entrevistas lá para todos os jornais mundiais, o seu nome não vai entrar na história, viu? É isso, né? Nem tudo a gente consegue na vida. Tá certo. É muito bom. Gente, infelizmente... Uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. O que mais foi interessante para... Olha eu aqui dando uma de... Eu mudando aqui, eu fazendo as perguntas. No Minha Cabeça Dói, o que mais te impactou? Você disse que gostou muito. O que mais te impactou? Olha, eu gosto, assim, eu vou ser sincero que eu não... Tem livros que eu gosto do todo, não especificamente uma coisa só, não especificamente um personagem só, mas eu gostei muito da forma como você narrou a história, a forma de você contar a história. Uma história, assim, é um personagem, assim, muito... que não se envolve em tanto, assim, alguém que está analisando um cenário. É a coisa que eu mais... Porque às vezes você se interessa por um personagem que está dentro da história e às vezes você gosta muito, é o meu caso, até porque, assim, quando a gente acho que escritor, talvez às vezes a gente olha com outro olhar diferente, assim. Eu vou lendo e vou tentando imaginar você escrevendo aquilo e narrando a história. Então, eu acho que, assim, eu gostei mais do seu olhar sobre esses personagens e as histórias deles, assim. Foi o que eu mais achei interessante, assim. Talvez, se eu fosse apenas um leitor, eu procurasse outras coisas ali na história, tá? Mas é o que faz eu me tornar fã de um autor, assim, a forma como ele escreve, o texto que ele usa, as palavras que ele usa, a construção que ele usa. Então foi isso que eu gostei bastante no Minha Cabeça e eu li um pouquinho
do Velhos, o primeiro conto eu vi também, e eu gostei muito da forma como você construiu a coisa, assim. Frases curtas que tem um conceito inteiro dentro deles ali, que faz você ficar pensando. Eu acho muito interessante quando você imagina as coisas que não estão escritas ali, né? Aham. Então, quem é essa pessoa que tratava todo mundo daquele jeito, que teve aquele fim, e no Minha Cabeça Dói também foi a mesma coisa. E aí eu tenho apenas duas palavras para dizer para você, Ali. Parabéns. Muito bom. Bom, como eu disse, infelizmente... Obrigada, querido. Obrigada pela leitura de vocês, tá? Ótimo. Mas infelizmente o papo tem que chegar ao fim e a galera fica como? A galera fica triste, né? Mas é isso aí. Gente, queria agradecer demais a presença da Ale Mota aqui hoje conosco, né, nesse episódio gravado especial para o final do ano. Né? Espero que vocês estejam minimamente sóbrios para entenderem o que nós conversamos aqui, certo? Para você que está numa plataforma de áudio, você não está nos vendo, então siga lá a Alemota no Instagram, @alemota_albuquerque. O Mota é com 2 T's, tá? Então, Alemota_albuquerque. Para você que está vendo no YouTube, esteve aí abaixo do nome dela aí o tempo todo, durante, né, o episódio. Então vá lá, siga. Siga a gente no Instagram também, nas redes. Vá acompanhando. Se inscreva no canal, deixe seu like, aquela coisa toda gostosa que a gente ama falar e vocês amam ouvir. Né? Ajudem o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Quero agradecer a galera que está assistindo aí na estreia. Né? Se você está assistindo na estreia aí, parabéns, dia 26 aí. Você está assistindo a gente aqui, muito bom. Mas para quem vai assistir depois, porque fica gravado também, muito obrigado. Eu me despeço, encerro minhas palavras, passo a bola para o Will Santos, que depois passa para ler, encerrar o episódio. É derradeiro, né, Will? Ou vai ter algum depois? Vai ter. Vai ter mais um, né? Vai ter. E no ano que vem também. Não, Agora, eu tô falando de 2024, cara. Não tô falando do resto da vida, mas tem mais um depois, tem mais um. Queria agradecer a Lê, simpaticíssima desde o primeiro contato no Instagram, muita gente boa, estar aqui com a gente hoje, todo mundo que assistiu, todo mundo para seguir todo mundo aqui, comprar o livro de todo mundo, ler todo mundo, porque precisa disso, os autores nacionais principalmente. Falar para vocês que toda terça e toda quinta, se vocês estiverem em dúvida como César Costa, vá no canal no próximo dia de live que vai ter lá um episódio para vocês assistirem gravado ao vivo, certo? A gente sempre procura ter um material inédito mesmo no fim de ano, não importa qual data, certo? Então faça isso. Segue a gente nas redes sociais, Pode Letras em todas elas, porque a gente posta as agendas do mês, da semana, do dia, então você fica por dentro, tá bom? E aí, as palavras finais do episódio de hoje, eu vou deixar para a nossa convidada, a Ale Mota. Nossa, que responsabilidade, né? Fechar aqui. Obrigada, meninos. Gostei muito de bater esse papo com vocês. Vocês são muito simpáticos também, né? E César, Will, que vocês continuem fazendo esse trabalho tão bacana, tão legal. A gente precisa disso, né? Na literatura brasileira. E é tão bom a gente poder falar de literatura, né? A gente que gosta. É um momento, assim, divertidíssimo pra gente, né? Então, muito obrigada por me convidarem. Foi muito legal conversar com vocês. Um beijo para vocês dois, tá bom? Desculpa não ter dado os caderninhos. E é isso aí. O pessoal que tá assistindo agora, sigam a gente lá no Instagram, batam um papo com a gente, comprem os livros. E é isso. É assim que a gente vai seguindo, né? Tá bom? É isso aí. É isso aí. Beijo. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.